aqueles que defendem que se o jogador tá bem, que tem o talento do Coutinho, não estaria de volta para o futebol brasileiro, né? A gente sabe que ele não foi, nos últimos anos, um jogador da mais alta prateleira do futebol europeu. Só que talento ele tem para fazer coisas que a gente não sabe. O Payet, o Payet que estava lá esquecido também no futebol europeu, veio aqui, fez uns golzinhos, empolgou, e aí vamos ver se o Coutinho também tem essa capacidade de suportar também que ele está em final de temporada. Ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro, que é diferente. A gente sabe que a pegada é outra, os campos são diferentes, as exigências para ele vão ser diferentes. Ele não é um coadjuvante, ele vai chegar para resolver. Aí sim, isso que você falou, Julinho, vai pesar muito, né? A gente nunca viu o Coutinho, mesmo no seu auge, ser um protagonista. Sempre teve alguém para ajudá-lo, ou ele ajudar um jogador de referência. E fora a questão também, a questão, a gente fala do calendário do futebol brasileiro, o Coutinho é um jogador que se machuca muito também. Mas no Vasco, ele no Vasco em plenas condições, ele pode ser um oásis no meio de um deserto de falta de qualidade que o Vasco tem. Porém, Julinho, se a gente for falar da partida de hoje também, um pitaco que eu gostaria de dar, eu vi o segundo tempo de Internacional e Vasco. Gostei de um time que é solidário, é um time que, jogando lá na volta do Beira-Rio, tinha toda aquela questão de emocional do Inter voltar a jogar no Beira-Rio depois da tragédia das chuvas. O Vasco foi melhor do que o Inter. No final tomou um sufoco. E lembrando também que o Vasco antes já tinha vencido o Fortaleza, que é um time que dá muito trabalho. Aliás, o Vasco eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil. E empatou com o Botafogo. É um time que sabe das suas limitações e vai pegar um Corinthians desestruturado, sem o Garro. Ou seja, a tendência eu apostaria os dinheiros, como diz a Alice, apostar o dinheiro do Renato, que o Vasco é favorito nesse jogo contra o Corinthians, viu? Porque assim, é um time que me mostrou eu não vi o jogo contra o Fortaleza, vi pouco do jogo contra o Botafogo. É um time que está estável, viu, Júlio? É um time que sabe que a sua prioridade é se permanecer na elite. Essa é o campeonato do Vasco. Para não passar aquele sufoco do ano passado. Então o Vasco entendeu esse processo, vem jogando para isso, e quando entende esse processo que a luta para permanecer na elite, as coisas ficam mais centradas, e não fica aquela coisa, vamos brigar por Sul-Americana, vamos brigar por Libertadores. Não, o campeonato do Vasco é a permanência na elite. E aí eu vou, Na Júlio, nossa. só pontuar uma coisa aqui em relação Não, ia ao que o dar Rosa parcial da falou. enquete. Vai Vai lá, lá, vai Alice. lá. Vai lá, Júlio. Bom, na nossa enquete aqui, com o Coutinho, o Vasco vai brigar pelas primeiras posições, 9%, ficar longe do Z4, 44%, não muda nada, 47%. Ninguém está acreditando que vai subir muito. Né? A divisão ali entre dar uma melhorada ou fica na mesma, Alice. Pois é, eu acho que o Rosa pontuou uma coisa que eu acho muito importante, que para mim é uma diferença em relação ao Corinthians, que está muito ilustrada nessa história do Balotelli. Né? A gente vem discutindo o caos absoluto do Corinthians, né, especialmente fora de campo, desde o início do ano, e dizendo assim: o Corinthians precisa entender que o foco do ano é não cair. Né? Nada custa mais caro do que o rebaixamento para a Série B. Perder a Sul-Americana, perder a Copa do Brasil, tem premiação, tem disso, mas nada disso custa mais caro do que um ano na Série B. E o Corinthians, o que faz é começar a falar em contratação que vai custar 30 milhões por ano. O Corinthians, do presidente que dá uma entrevista coletiva dizendo que escolhe qual boleto ele vai pagar. Então fica sempre aquela pergunta do, né, com que dinheiro? Com que dinheiro? Um time que não entendeu o buraco em que está metido e por isso não consegue sair dele. Fica com essas conversas grandiosas dos patrocinadores, não sei o quê, aí perdeu o patrocinador. Aí marca uma coletiva e fala mal do patrocinador que ainda está lá. Né? Não se manifesta sobre um caso que virou um caso de polícia. Então, assim, esse time operário, né, essa expressão que o Rosa utilizou, a gente ainda não viu o Corinthians imbuído desse espírito. E, a meu ver, é o que pode salvar o Corinthians da situação em que ele se encontra. Ficar aí com
com conversa de Balotelli, ficar, mostra, independente se o Balotelli vier ou não, se a loucura aconteceu ou não, é a falta de noção de um clube que, né, deve para um monte de gente, com risco de tomar transfer ban, né, que está inadimplente no mercado, falar nesse tipo de contratação. Porque eu sou lá os clubes para quem o Corinthians está devendo, eu olho e falo, peraí, vai pagar, não vai me pagar, mas vai pagar o Balotelli? Tá de sacanagem. Né? Então, esse espírito, né, de mais humildade que eu acho que falta ao Corinthians, né? E vamos ver qual vai ser o Corinthians do Ramon Dias, né? Tô bem curiosa para entender. Ele é um cara que, em geral, né, mantém a equipe mais fechadinha, não deixa muita crise vazar, faz ali o seu trabalho, para entender se é esse espírito que ele vai conseguir colocar no Corinthians para dar uma arrancada que permita sair da situação que está. Mas não vejo o Corinthians, nesse momento, com o mesmo entendimento da situação que tem o Vasco. Vamos lá, olha, o Vander Lúcio... Uma coisa. Vai lá, Renato. Além de dever ao Argentino Júnior e aos Santos Laguna, não é? 2 jogadores que ele não pagou até agora, o Fausto Vera e o Félix Torres. E dever também aquele jogador, Matias Roja, que foi embora e que está cobrando uma fortuna na coisa. O Corinthians deve direito de imagem para o elenco atual. Então eu fico pensando, eu sou jogador do Corinthians. O Corinthians não está me pagando direito de imagem. Direito de imagem é a maior parte do salário do jogador. E aí está contratando o Balotelli. Você acha que isso pode cair bem no ambiente do clube? É óbvio que não, né? Perdão. É óbvio que não. Esse Augusto Melo é um translocado. Essa que é a verdade. Tá, Renato, eu quero falar com você de Flamengo. O Vander Lúcio, aqui no nosso chat, manda a seguinte mensagem: o Corinthians sonha com Balotelli, acorda Pedro Raul. A gente falou sobre isso ontem aqui no Fim de Papo também. E o melhor do mundo rendeu bastante. Teve gente, o Deivinho, por exemplo, mandou no nosso chat uma frase interessante aqui, uma opinião interessante. Ninguém foi melhor do mundo esse ano. Olha, tem sentido, viu, Deivinho? Ninguém assim se destacou a ponto de a gente falar assim tranquilamente, esse cara jogou melhor que todo mundo. E o Gui Verde diz, talvez alguém tenha jogado tão bem quanto o Vinícius Júnior na temporada, mas quase ninguém conquistou os títulos que ele conquistou. Bom, mas aí o Bellingham conquistou, né? Porque estava no mesmo time e talvez consiga dar um passo a mais com a seleção da Inglaterra. Mas o Bellingham foi menos destaque no Real Madrid do que o Vini Júnior. Na temporada em que o Vini Júnior... Na reta final, né? Na hora da verdade, porque é que conta. Na hora da verdade, quem fez a diferença foi o Vini Júnior, não foi o Bellingham. Então, esse aspecto aí... O Deivinho eu conheço de larga mar. Deivinho é o zero e vezeiro das minhas lives. Ele entra sempre só aqui, tocar né? zona. Ele entra só para tocar zona, entendeu? Bom, basta ver o nome que ele escolheu, Deivinho. Dá like pra gente aí, Deivinho. Dá like aí, o Deivinho. E depois não vai tá lá jogando, na minha live para levar pro show de orelha. Talvez seja o Deivinho mesmo. Renato, talvez seja o Deivinho mesmo, ele não tá jogando. É tão maluco o Deivinho que eu não duvido de nada, entendeu? Tudo é possível. Agora, em relação ao Felipe Coutinho, eu acho o seguinte, cara. O Felipe Coutinho, há algum tempo, já não é um grande jogador. Há algum tempo, não é de hoje. Entendeu? Ele rodou por grandes clubes, ele teve bons momentos, mas as últimas passagens dele, de Aston Villa, depois futebol árabe, tá? Não é um grande jogador. Claro que no futebol brasileiro o nível é muito mais baixo. Então eu acho que ele vai fazer algumas gracinhas, vai ser tipo golfinho. Aparece, faz uma gracinha, mergulha, desaparece, fica um tempão debaixo d'água. Daqui a pouco aparece. Vai ser bom para revezar com o Payet. Um dia o jogo entra o Felipe Coutinho, no outro entra o Payet, tá? Agora, eu não consigo ver o Felipe Coutinho como um grande reforço. Os vascaínos estão enlouquecidos, né? Até porque o Felipe Coutinho é cria da casa, enfim... É um jogador nascido e criado em São Januário, né? Então, é normal essa empolgação. Mas eu não consigo acreditar que ele vai mudar o Vasco de patamar, não. Ele vai ajudar o Vasco, até votei nessa coisa. Vai ser aquele que vai fugir um pouco mais da zona do rebaixamento. Mas daí a fazer grandes diferenças, não acredito, não. Fala, Rosa. Não, é um detalhe. Eu não sei, tanto nas redes sociais hoje, tem talvez o Julinho, que tem uma memória muito melhor que a minha, teve uma expulsão do Coutinho que numa entrada num carrinho em cima do Payet, né? Aí nas redes sociais falando, tá vendo? Vai ser bom o clima entre os dois, né? E tá o Payet lá estatelado no chão e o Coutinho olhando pra cara dele assim, né? Pô,
Mas é que a gente sabe, falando sério, é coisa de jogo, né? Geralmente acontece isso, né? Quem nunca, né, brigou e viu tantas brigas de jogadores em campo e depois, fora de campo, sai até nas baladas noturnas por aí, né? Mas tem esse lance que circulou hoje nas redes Vamos ver, sociais, né? a expulsão do Coutinho, um lance com o Payet. Olha, o que acontece no campo, às vezes fica no campo. Gol do Cruzeiro, o Cruzeiro, né? Já ganha de 2-0 do Grêmio. Já ganha de 2-0 do Grêmio. Tá feia a coisa do Grêmio do Renato Gaúcho. Grêmio 0, Cruzeiro 2. O primeiro foi do Ramiro, que não comemorou, ex-jogador do Grêmio, né? Do próprio Grêmio, campeão da América com o Grêmio em 2017. O segundo gol, eu confesso que eu não consegui ver de quem foi, mas obrigado pela informação, Renato. 2-0 pro Cruzeiro. Renato, aproveita, vamos falar do Claudinho, porque a gente falou do Claudinho ontem, do Claudinho anteontem. Anteontem você estava cético. Ontem você disse, olha, talvez. E hoje, Renato, Claudinho com o pé no Flamengo? Não, eu Os dois do Ramiro. Eu continuo a dizer que eu só acredito no Claudinho no Flamengo na hora que apareceu o nome dele no bid. Porque essa novela eu já vi inúmeras vezes e o final foi sempre infeliz. Parece, informações da turma que cobre mais de perto o Flamengo, que dessa vez o Zenit aceitou a negociação. Das outras vezes, o Zenit não quis nem ouvir a proposta do Flamengo. Nem ouvir. Disse, não, esquece, 25 milhões de euros. O Flamengo vinha com 15, imagina. Agora parece que o Flamengo está oferecendo 18 milhões de euros e o Zenit está pedindo 20. Então é possível que chegue-se a um acordo, porque vai botar metas e coisa e tal, e não, se cumprir as metas pode chegar aos 20 que o Zenit quer. Mas ainda não está fechado, longe disso. Estão havendo conversas em relação a isso. O que está ficando para mim cada vez mais claro é o seguinte, o Claudinho tem uma chance. O Paquetá esquece, gente. Esquece. Essa história do Paquetá é história para inglês ver, cara. É história para enganar a torcida. Não tem a menor chance. E não faz o menor sentido você contratar um jogador que pode ser banido do futebol meses depois. Então, a ideia realmente é o Claudinho, é o Marcos Antônio, que também está praticamente fechado, e muito provavelmente será também um lateral direito, porque o Flamengo está prestes a vender o Wesley. Deus me livre, agradeço, Jesus, aleluia. Vai vender o Wesley para o Bournemouth. Parece que por 15 milhões de euros. Já achei que fosse para o Corinthians. Não, o Corinthians é capaz de pegar. O Corinthians já pegou o Mateuzinho. O Corinthians adora uma xepa do Flamengo. A gente está vendo aí ultimamente, né? Mas, enfim, parece que vai vender o Wesley e aí tem que contratar um lateral direito, porque aí não pode ficar com um só, o Varela, que ainda sai nas datas FIFA. Então, eu acho que vai ser essa, mais ou menos, a janela do Flamengo. É uma boa janela. Se vier Claudinho e Marcos Antônio em um lateral direito, é uma boa janela. Ainda mais quando você considera a janela inicial, que foi Léo Ortiz, De La Cruz e Vinha. Então, a janela inicial já tinha sido muito boa. Complementando com essa, acho que fica bastante forte. Ô, Alícia, se o Claudinho vier para o Flamengo, o Claudinho, né, que em 2020 foi melhor bola de ouro aqui do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Bragantino, foi lá para a Rússia, não jogou grande temporada, segundo as informações que eu tive do meu informante russo, a Liga Russa obviamente não passou por aqui, né? Mas ele é um jogador que era de seleção brasileira em tempos de Tite, né? O Tite chegou a convocar o Claudinho. Claudinho no Flamengo, Felipe Anderson no Palmeiras. Se o Claudinho chegar, né? Vamos considerar que essa especulação aí acabe se tornando realidade. E aí, quem que vai ganhar mais aí dos dois clubes dominantes do futebol brasileiro? Olha, eu acho que vai seguir muito equilibrado. Eu acho que as contratações que o Palmeiras fez, até porque o Palmeiras contrata pouco, vão dar um gás no Palmeiras que talvez o Flamengo não precise tanto, porque o Flamengo já tem um meio-campo hoje absurdo. Né? Assim, a contratação do De La Cruz entra aí provavelmente num top 3 dos últimos 10 anos do Flamengo. Né? Assim, é uma contratação que muda, que realmente faz o Flamengo jogar, até no momento aquele de primeira adaptação do Tite, que não estava tão bem, o que salvava o motorzinho do time era o De La Cruz. O Palmeiras hoje não tem esse meio campo tão fortalecido, né? O Veiga ainda não brilhou grandes coisas esse ano, então assim, a chegada do Felipe Anderson eu acho que pode fazer uma diferença muito grande no Palmeiras, mas não vejo nesse momento
né, algum jogador, seja mesmo o Claudinho ou o Felipe Anderson, qualquer desses jogadores na janela, que vá assim, fazer com que um dos dois descole muito na frente do outro. Acho difícil. Continuo achando que o Flamengo ainda tem um elenco melhor, mas, né, existe uma longevidade de trabalho, toda uma coisa ali no Palmeiras que traz um equilíbrio muito grande, né? 2 excelentes treinadores e um baita elenco na mão. Acho que vão continuar disputando pau a pau e, assim, é importante quem está ali na briga, né? O Bahia, o próprio Cruzeiro, agora também se sustentando, não pode deixar escapar, porque o Botafogo, que também, né, se reforça muito, o Textor também jogando um dinheiro, usando o Botafogo de interposto e botando um dinheiro imenso para reforçar a equipe, né, inclusive para reforçar e enfrentar o próprio Palmeiras na Libertadores, mas esses 3, assim, se deixar desgarrar, vai ser difícil alcançar, né, porque para um campeonato de tiro longo, esse era o momento de alcançar, né, que era o momento que só tem brasileiro e que os times estão desfalcados, ou estavam desfalcados, pela Copa América, né, estavam no caso do Palmeiras, no caso do Flamengo continua, e ainda assim continuam vencendo. Então, acho que vão continuar sendo melhores, talvez seja um pouco melhor, mas não acho que nenhum deles vai ser assim, a diferença para dizer vai atropelar todo mundo porque chegou o fulano. Né? Mas estou muito interessada em ver o Felipe Anderson no Palmeiras, porque é o tipo de contratação que esse Palmeiras do Abel, da Leila, do Anderson Barros, faz muito pouco, quase não faz, né? Que é um jogador muito experiente, já europeu, com rodagem, um cara que joga 300 partidas seguidas, né? Então tem assim uma força muito grande também. Então acho que vai ser bem interessante. E o Claudinho, eu tô com o Renato, assim, já teve tanta especulação que a hora que aparecer no bid eu acredito. Até lá, vou ficar também no time da especulação. Alice, aonde é que entra o Felipe Anderson? Aonde entra o Felipe Anderson no time do Palmeiras? Você ou Abel Ferreira? Acabou de substituir. Abel foi para a seleção, você assumiu o Palmeiras. Em lugar de quem você bota o Felipe Anderson? Você fala isso aí, eu tenho um amigo que é desesperado com a ideia, ele vê o Dorival indo mal na seleção e me manda mensagem todo dia, desesperado, porque a seleção vai chamar o Abel e o Palmeiras vai ficar sem o Abel. Vai chamar o Abel. Mas você vai assumir. Quem que você bota? Quem eu boto de treinador, onde eu boto? Essa é a pergunta mais difícil, eu acho. Felipe Anderson. Mas eu acho Felipe Anderson. Treinador é você, Alice. Eu sei, porque eu achei que eu estou imaginando o cenário já sem o Abel, né? Mas eu vejo o Felipe Anderson entrando ali possivelmente mais pela meia direita para fazer esse meio campo junto com o Veiga e voltar o Zé um pouco mais. Né? O Zé já fez bem esse papel quando o Palmeiras, né, perdeu o Danilo, né? Ele voltou um pouco mais para essa função dele agora como 8 e talvez ele pudesse ser recuado. A dúvida é quem sai. Né, poderia sair o Rios, mas está jogando um absurdo na Copa América, né, volta fortalecido. Então, assim, acho que o Abel vai ter a gente tem o Giai também, né, chegando agora para fazer essa consideração. Então, é um jogador que pode jogar como lateral, tanto como pode jogar como meia. Né, e o Palmeiras já tem 2 laterais direitos, então, né, tem muito provavelmente uma consideração do Abel para o Giai para fazer ali um meio-campo. Então, acho que vai fortalecer bastante. Mas, assim, é um cenário em que eu vejo ele jogando ali na armação junto com o Veiga e o Zé mais recuado, fazendo possivelmente ali uma primeira volância, esse papel que ele exerceu quando o Palmeiras perdeu o Danilo e ficou um ano sem repor na função. E vai revezar bastante, Júlio. Afinal, o calendário é insano. Rosinha, temos 5 minutos de programa, estamos chegando nos 1000 likes. Quero ver vocês passarem dos 1000 likes, hein? Rosa, deixe o seu comentário sobre tudo isso que o Renato e a Alice estão falando, mas também quero que você já comente a venda do John. 25 milhões de reais para o Red Bull Bragantino. Como o Bragantino gosta de pagar caro, né? O Palmeiras aí perdendo ou deixando sair um dos jogadores aí que subiram da base profissional recentemente, John, que estava nos planos do Abel, de repente sumiu e voltou para ser vendido, ou seja, deve ter voltado para ser vendido. Né? Exatamente esse era o negócio. Você sabe que da Sessão Maldade eu tenho muitos amigos palmeirenses que disseram hoje que iriam entregar o John lá em Bragança Paulista, entendeu? da sessão Maldade, né? Eles acham que tem os gatilhos aqui, né? O nosso foi uma lembra venda. Aqui que para chegar a 25 milhões
tem que acontecer um monte de coisa aí, mas enfim, uma série de teto coisas, que o Palmeiras pode receber. Não, e ele jogou, acho que ele ficou de fevereiro até aquela partida agora que ele entrou, não me recordo qual foi. Ficou quase 4 meses sem jogar, então foi um jogador. O Cruzeiro já tinha tentado ele também, o Lavieri publicou na coluna dele no UOL. Mas a questão, começando pelo que a Alicia disse, na entrevista coletiva do Abel após o jogo contra o Palmeiras no último domingo, o Abel falou um pouco, foi perguntado sobre os reforços, ele listou os 3, ele falou que o Felipe Anderson pode ser esse 8, né, vindo mais recuado, mas também pode a tendência, ele deu a entender que o Felipe Anderson pode jogar ali no lado direito mesmo, como a gente falava antigamente, um ponta de lança, ou até um ponta direita, como pé trocado, ou também funcionar na armação e jogando até exatamente o que a Alicia falou. Agora, o Claudinho, senhoras e senhores, o Claudinho, para mim, é o exemplo do que é o futebol brasileiro. É um jogador comum que fez uma temporada estupenda ali pelo RB Bragantino, né, Red Bull Bragantino, só que não tem a pressão da nação, hein? Não tem, você fala isso, não tem a pressão de jogar na nação, entendeu? Jogador normal, comum, Claudinho. Eu acho o Claudinho super valorizado, Roger. Renato. Acho ele super valorizado. Que isso? Ele é um jogador que quando foi só aquela temporada, Renato. Foi aquela passou pela Ponte Preta, estava no Oeste, jogou no Corinthians também, não vingou. Ou seja, é um jogador para mim que com a pressão da nação, de ter que responsabilidade de lá de ser o jogador decisivo, que vem com esse cartaz todo, não vejo ele como para ser protagonista no Flamengo, não. Ele é um jogador para compor elenco, Renato. É um jogador para compor elenco. Não vejo ele como para chegar para resolver. Acho que está secando. Acho que está secando a contratação do Flamengo. Não. Eu e a Alice, que a gente acompanha muito o Palmeiras, quantas e quantas rodas a gente já ouviu, né, Alice? Os palmeirenses falando, vem Claudinho. Esse é um jogador que, para mim, não vejo como solução para os problemas ou para dar um up nesse elenco do Palmeiras, não. Eu acho um jogador Flamengo. Super valorizado. Júlio Gomes, para o Palmeiras. Para o Palmeiras, quando o Palmeiras Júlio Gomes, falando que tinha interesse. Por favor, grave e separe essa fala, porque cada vez que eu coloco vou chamar Luiz Rosa as falas aqui. Então, por favor, separa um memezinho. Claudinho, jogador comum, super valorizado. Separa, porque isso aí vai dar muito. Não, mas para o futebol brasileiro, ele chega com cartaz assim de ser a solução, mas assim, se a gente for ver, pagar um valor para o valor que o Claudinho, eu acho melhor de jogar com os meninos da base ali, eu acho que daria mais certo para o Flamengo do que para o Claudinho, o Renato. Qual?